Bom dia, mulher de Deus, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda à nossa live devocional nessa segunda-feira, dia 8 de julho de 2024. Para quem não me conhece, eu sou Lidiane Rosa, sou escritora cristã, mentora de mulheres e estou aqui toda segunda, quarta e sexta com a nossa live devocional. Nós estamos nesse momento estudando as parábolas no Evangelho de Lucas e eu estou falando de Maringá, no Paraná. E aqui em Maringá hoje está chovendo bastante. Não sei se vocês estão ouvindo o barulho de chuva lá fora, mas aqui está chovendo bastante desde a madrugada. E a previsão do tempo aqui para nossa cidade é chuva e muito frio. Eu quero saber da onde você está me assistindo, da onde você está me acompanhando nessa manhã. Escreva aqui nos comentários para mim e para poder dar um bom dia especial para você também, tá bom? Envie essa live também para as mulheres de Deus que você conhece. Curte bastante o coraçãozinho dessa live aqui, para que a gente consiga ter mais alcance e alcançar mais vidas, mais mulheres de Deus através dessa live devocional. A nossa leitura de hoje, eu já fixei aqui no comentário, é Lucas 19, 11 a 27. Lucas capítulo 19, do versículo 11 ao 27. Nós vamos ler hoje a parábola das 10 minas. Uma parábola que o Senhor conta quando ele está se aproximando, chegando a Jerusalém. Ele vai contar essa parábola, que é uma parábola muito forte, muito poderosa. E você vai acompanhar essa leitura hoje comigo. Comenta aí da onde você tá me acompanhando, da onde você tá me assistindo. Quero saber, né, do alcance, do nosso alcance aqui. É sempre muito bom saber aonde nós estamos chegando, até onde nós estamos alcançando com a página, tá bom? Então, a nossa leitura de hoje é Lucas 19, do 11 ao 27, a parábola das 10 minas. É uma parábola muito semelhante à parábola que está em Mateus 25, 14 e 30, que é a parábola dos 10 talentos. Então, vocês vão perceber que é uma parábola bem semelhante, só que lá em Mateus, Jesus usa a figura dos talentos e aqui Jesus usa a figura das minas, tá bom? Mas é basicamente a mesma mensagem da parábola dos talentos também. A minha Bíblia é uma NAA, uma Nova Almeida atualizada, e você pode então acompanhar a leitura se você abrir a Bíblia em Lucas 19, 11, 27. Vamos lá então? Sem demorar, a nossa leitura de hoje, a parábola das 10 minas, que está em Lucas 19, a partir do versículo 11. Vamos lá, eu vou ler com vocês. Ouvindo eles estas coisas, Jesus contou uma parábola, visto estar perto de Jerusalém, e lhes parecer que o reino de Deus havia de manifestar-se imediatamente. Então, olha que informação importante a gente tem no início dessa parábola. A gente tem aqui o propósito de Jesus com essa parábola e aonde Jesus contou essa parábola. Jesus contou essa parábola quando ele estava perto de Jerusalém. E porque ele conhecia os pensamentos das pessoas, as expectativas das pessoas, ele contou essa parábola para corrigir essa expectativa, para alinhar essa expectativa com aquilo que era da vontade de Deus. Então, a expectativa das pessoas que seguiam Jesus, né, que acompanhavam Jesus, dos seus discípulos, das pessoas que ouviam seus ensinos, é que quando ele chegasse em Jerusalém, ele estabelecesse o seu reino imediatamente, que ele tomasse Jerusalém, então estabelecesse o seu reino terrestre. Só que nós sabemos que Jesus não veio para esse tipo de coisa, não era esse reino, né, que Jesus veio trazer. Jesus veio trazer o reino de Deus. Então, era necessário que ele morresse numa cruz, que ele ressuscitasse, né? Que o evangelho fosse espalhado por todo mundo. Então, ele voltará e estabelecerá o seu reino. Então, Jesus conta essa parábola exatamente para alinhar essa expectativa, né? Para que eles entendessem que o reino de Deus não seria instalado imediatamente. Não era quando ele chegasse em Jerusalém que esse reino chegaria, né? Então, ele conta essa parábola exatamente para alinhar essa expectativa
expectativa, para que as pessoas entendessem exatamente o que ele veio trazer para nós, o que ele veio fazer. E aí ele continua falando assim: por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Então aqui a gente tem um homem nobre, um príncipe, que vai ser coroado rei em uma terra distante. Então ele vai para essa terra distante ser coroado rei e depois ele iria retornar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e lhes disse: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Então, o que esse nobre fez? Ele ia ser coroado rei numa terra distante e depois ia voltar. Enquanto ele estivesse fora, ele distribuiu para os 10 servos as minas, né? Ele deu minas. E essas minas são moedas, são quantidade de dinheiro. Então, cada mina é equivalente a 100 dracmas ou 100 denários. Então, era uma quantidade considerável de dinheiro que ele confiou aos seus servos. Então, ele entregou para cada servo uma quantidade, né, de dinheiro e confiou para que eles guardassem, para que eles administrassem aqueles bens, enquanto ele não estivesse fora. E aí, nesse momento, o texto aqui, ele fala de outra coisa. Ele fala que esse nobre, ele era odiado pelos cidadãos, os cidadãos não gostavam dele e não queriam que ele reinasse sobre ele. Então, enviaram uma embaixada, né, dizendo: nós não queremos que você reine sobre nós. E olha só, quem é esse nobre na parábola, né? Quem é essa pessoa, esse nobre que vai ser rei, que vai ser coroado e então distribui seus bens ali para os seus servos? Jesus é esse nobre. Esse nobre representa Jesus. E os cidadãos que não queriam que ele reinasse sobre eles são os fariseus. Os fariseus que não aceitaram Jesus, que não receberam Jesus, que não reconheceram Jesus como Filho de Deus, que não reconheceram Jesus como seu Messias. Esses eram as pessoas que não queriam que ele reinasse sobre ele, que não aceitavam seus ensinamentos, que não o receberam como deveriam receber. Bom, aí a parábola fala que esse nobre voltou, né? Depois de ser coroado, ele volta. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. Então, quando ele voltou, ele foi ser coroado. E quando ele voltou, né? Ele foi tomar contas, né? Os servos tiveram que prestar contas para esse nobre. E aí, o que você fez com aquilo que eu te entreguei? Como que você administrou os bens, os tesouros que eu dei na sua mão? E olha só o que aconteceu. O primeiro servo se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. Então, o primeiro servo que se apresentou a ele falou: olha, senhor, aquela mina, né? Ele pegou 10 servos e distribuiu 10 minas. Aquela uma mina que o senhor me deu, rendeu mais 10. Eu administrei e eu multipliquei em mais 10. Né? Quer dizer, ele cuidou bem, ele foi fiel, né? Em relação àquilo que ele tinha recebido do seu senhor, do nobre. E aí o senhor dele disse que ele elogiou ele: muito bem, servo bom, porque você foi fiel no pouco, porque você multiplicou, porque você cuidou daquele pouquinho que eu te dei. Você agora terá autoridade em relação a 10 cidades. Então, aquilo que você fez, né? Você cuidou, você administrou bem, então agora você será recompensado. E ele recebeu como recompensa 10 cidades, né? A autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo também veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. Rendeu um pouco menos, né? A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades.
Então, porque você, né, também multiplicou, porque você também administrou e conseguiu que uma mina rendesse mais 5, você vai ter autoridade sobre 5 cidades. Então, veio outro servo, um terceiro servo, dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. E olha só, esse servo, ao contrário dos 2 primeiros, não cuidou, né, de forma diligente daquilo que ele recebeu. Ele negligenciou aquilo que ele tinha recebido. Tanto que ele enrolou a mina que ele recebeu num lenço, né? Nem enterrou, nem guardou num cofre ou em algum lugar, né, mais seguro. Ele enrolou num lenço, guardou num lenço e ainda culpa o Senhor, ainda dá desculpa que ele fez isso porque ele teve medo do Senhor. Então, quer dizer, além de não cumprir com o seu papel, não cuidar de forma diligente daquilo que ele tinha recebido, ele foi negligente, ele ainda coloca a culpa no Senhor, dizendo que é porque ele tinha medo, é porque ele era um homem rigoroso, porque o Senhor era um homem rigoroso. Ele fala, porque tive medo do Senhor, que é homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu, servo mau, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que sou homem rigoroso, que retiro o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu receberia com juros. Então ele falou assim, você não fez nem o mínimo. Você não fez nem o básico. Você poderia ter depositado num banco. Você enrolou só num lenço e guardou. Você foi negligente com aquilo que eu te entreguei. Você não cuidou, você não administrou o tesouro que eu coloquei nas suas mãos. Você foi um servo infiel. E ainda coloca a culpa no Senhor, né? Ainda diz que é porque eu sou rigoroso. Então eu vou te condenar, eu vou te julgar exatamente pelas suas palavras. Você sabe que eu sou um homem rigoroso. Você sabe, né, que eu julgo com rigor e mesmo assim, você nem num banco você depositou, você simplesmente enrolou e tá me devolvendo exatamente aquilo que eu te entreguei, a quantidade que eu te entreguei. E disse aos que estavam ali, tirem dele a mina e deem ao que tenha 10. Eles ponderaram, Senhor, ele já tem 10. Ao que o Senhor respondeu, pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas o que não tem, até o que tem, lhe será tirado. Mas, quanto a esses meus inimigos que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Então, esse Senhor, visto, né, que aquele servo não tinha cuidado do que ele tinha entregado, arrancou o que ele tinha, aquela única mina, e deu para aquele que tinha 10. Por quê, Lidiane? Será que não parece injusto tirar daquele que só tem 1 e entregar para outro que tem 10? Pois é, só que aquele que tinha só 1 não cuidou, né, daquela única mina que ele tinha recebido, enquanto o outro multiplicou 10. E é claro que o Senhor ia tirar, né, aquele que não sabe administrar e entregar para aquele que sabia administrar, para aquele que cuidava com diligência, para aquele que sabia, né, multiplicar aquilo que ele recebia. E por isso ele arrancou de um servo e entregou a outro. E aí ele termina essa parábola dizendo ainda que aqueles inimigos, aquelas pessoas, né, que não quiseram que ele reinasse, esses morreriam na sua presença. E é claro que ele está falando de uma morte espiritual, né? Aqueles que não recebem como seu Senhor e Salvador, aqueles que não recebem Jesus como seu Senhor e Salvador, serão mortos espiritualmente, né? Não terão acesso à vida eterna, não terão acesso à eternidade com Cristo, porque não receberam, né, não aceitaram o reino de Deus sobre a vida deles, não aceitaram que ele reinasse sobre eles. Então, por isso que eles morreriam espiritualmente, né, não teriam acesso à vida eterna e ao reino de Deus, né, ao reino celestial, ao reino eterno que o Senhor veio trazer para nós. E aí eu quero dizer para você, mulher, como nós vamos aplicar essa parábola na nossa vida, né? Como que nós podemos
extrair algum ensinamento dessa parábola para colocar na nossa vida, para aplicar na nossa vida. E eu quero dizer para você, mulher, que assim como esses servos, nós também recebemos minas, nós também recebemos tesouros. Ou então, como fala lá na parábola dos talentos, né? Nós também recebemos talentos. E o que nós estamos fazendo com aquele tesouro que nós recebemos nas mãos? Você recebeu um tesouro, que é o tesouro da salvação. Algo que você não fez nada para merecer. Assim como esses servos, eles receberam essas minas de graça. Eles trabalharam por essas minas? Não. O Senhor, enquanto ele se retirou da presença deles, ele distribuiu aquilo que ele tinha entre os seus servos. Ele entregou tesouros para cada um dos seus servos. Só que cada um dos seus servos lidou com aquilo, cuidou daquilo de uma forma diferente. E nós também recebemos esse tesouro, que é o tesouro da salvação. E o que você tem feito com o tesouro que você recebeu? O que você tem feito com essa mina que você recebeu do Senhor? Você tem multiplicado? Você tem cuidado, né, com diligência? Você tem administrado isso com amor, com cuidado, com obediência? Ou você tem sido negligente com aquilo que o Senhor já te entregou? Muitas vezes nós somos aquelas que pedimos mais do Senhor, não é verdade? Talvez você tenha orado para que o Senhor te dê um ministério, talvez você tenha orado para que o Senhor, né, use a sua vida de alguma forma, para que o Senhor revele para você o seu propósito, mas o que você tem feito com aquilo que você tem nas mãos? O que você tem feito com aquilo que o Senhor já entregou para você, mulher de Deus? Você tem sido negligente? Você tem sido como esse servo, guardou e enrolou aquilo no lenço, né? E não tem feito nada com aquilo que o Senhor te entregou? Aquele que soube administrar recebeu ainda mais do Senhor. Mas aquele que negligenciou aquilo que ele recebeu, até aquilo que ele tinha foi tirado. Então, essa é a reflexão que eu quero que você faça nessa manhã. O que eu tenho feito com aquilo que o Senhor me entregou? Eu tenho cuidado, eu tenho administrado. Eu sempre falo para vocês que aquilo que o Senhor faz na nossa vida, a obra que o Senhor faz na nossa vida, não é algo pra gente enrolar num lenço. Eu sempre falo isso, né? Não é algo para você colocar numa caixinha e guardar. Eu quero dizer, não é algo que é para você enrolar num lenço qualquer e guardar para você. Mas aquilo é para ser multiplicado, aquilo é para abençoar outras vidas. Eu lembro que no início da minha conversão, uma das primeiras coisas que eu aprendi com uma líder, né, que eu tinha na época, foi exatamente isso. Ela falou assim para mim: Lidiane, o propósito de Deus em abençoar a sua vida é para que essa bênção alcance outras pessoas. O único propósito de Deus fazer uma obra na sua vida é para que essa obra alcance outras pessoas. É para que você compartilhe isso com outras pessoas, para que você leve isso para outras pessoas. Porque é para através da sua vida outras pessoas sejam alcançadas. É assim que o reino funciona. É assim que o reino de Deus funciona. No compartilhamento, no transbordar daquilo que o Senhor faz nas nossas vidas, aquilo que o Senhor derrama em mim, nós transbordamos. Muitas mulheres me perguntam, às vezes me mandam um direct ali no privado, falando: Lidiane, eu quero fazer um trabalho com mulheres, eu quero também ter uma página no Instagram, eu também quero escrever devocionais, mas eu não sei por onde começar, por onde eu começo? E eu sempre respondo: você começa compartilhando aquilo que Deus derramou sobre a sua vida. Porque você não pode dar aquilo que você não tem. Então aquilo que o Senhor derrama sobre você é o que você vai transbordar na vida do outro. Então primeiro você recebe, para depois você distribuir, para depois você multiplicar, para depois você compartilhar. E eu posso dizer para você, mulher, que quanto mais você compartilha, mais você recebe. Quanto mais você multiplica aquilo que Deus te deu, mais você recebe do Senhor também. E eu quero dizer para você, mulher, o que você recebeu do Senhor? Qual mina, qual tesouro você tem recebido de Deus?
né? O que você talvez esteja retendo? Será que tem alguma coisa que você enrolou num lenço e guardou? E você não tem compartilhado com as pessoas? Talvez seja o seu testemunho que você enrolou num lenço e guardou. E não tem compartilhado com mais ninguém. Não tem falado para as pessoas aquilo que Deus fez na sua vida. Será que é isso, mulher de Deus? Será que você enrolou num lenço um talento que você tem? Talvez você tenha um talento para escrever. Talvez você tenha um talento para fazer, para cozinhar. Talvez você tenha um talento para cantar. Talvez você tenha um talento de pregar, o talento de ensinar. Mas você não tem feito isso. Você enrolou isso no lenço, né? E qual é a desculpa que você dá para não multiplicar, para não administrar, né, do jeito certo aquilo que Deus tem te dado? O servo aqui negligente, ele deu uma desculpa. Ele falou: eu fiz isso porque eu tava com medo. Será que o medo tem parado você também? Será que por medo você não tem feito aquilo que o Senhor já colocou no seu coração? O seu coração? Será que o medo tem feito você recuar? Será que o medo tem paralisado a sua vida de uma forma que você não consegue se mover em direção ao propósito e aos planos que o Senhor tem para a sua vida? Mulher, é tempo de tirar essa mina do lenço. Tá na hora de desenrolar essa mina, porque o Senhor vai voltar. E quando Ele voltar, o que você vai ter para apresentar para Ele? O que você vai ter para mostrar para Ele? Olha, Senhor, foi isso que eu fiz com aquilo que o Senhor me deu. Foi dessa forma que eu cuidei da família que o Senhor me deu, dos filhos que o Senhor me deu, do ministério que o Senhor me deu, do talento que o Senhor me deu, né? Antes de pedir algo a mais para Deus, reflita sobre isso. O que eu tenho feito com aquilo que o Senhor me deu? O que eu tenho feito com a casa que o Senhor me deu? O que eu tenho feito com a família que o Senhor me deu? O que eu tenho feito com os talentos que o Senhor me deu? Com a profissão que o Senhor me deu? Porque, mulher, tudo na nossa vida precisa apontar para Jesus Cristo. Tudo que você faz na sua vida, não importa o que você faça na sua vida, tudo que você faz precisa refletir o seu Senhor. Se naquilo que nós estamos fazendo não está refletindo a Cristo, nós estamos falhando como mulheres de Deus. Nós estamos falhando como mulheres cristãs. Não importa o que você faça, não importa o talento que você tem, não existe talento maior que o outro. Todos eles são necessários para o reino de Deus. Mas eles precisam ser colocados à disposição do reino. Eles precisam estar à disposição do reino, para que o Senhor use esses seus talentos, para que o Senhor use essas suas minas, e para que você multiplique isso, para que você alcance mais pessoas, né? E para que você possa, né, também apresentar para o Senhor um dia, falar: olha, Senhor, eu fiz isso com aquilo que o Senhor me entregou. E poder ouvir do Senhor, né? Isso também, que você foi uma serva boa e fiel. Que você cuidou com diligência, que você cuidou com amor, que você foi cuidadosa e que você multiplicou aquilo que o Senhor te deu. Amém? Essa foi a nossa, então, reflexão de hoje, nosso devocional de hoje sobre a parábola das 10 minas. Está acabando essa série de parábolas já. E se você não acompanhou essa série, ela tá toda salva lá no nosso canal do YouTube. Você pode acompanhar por lá também, tá bom? Todas as nossas lives devocionais ficam salvas lá no YouTube. Você pode acompanhar e compartilhar com outras pessoas, estudar por lá. Sei que tem muitas mulheres que não conseguem acompanhar ao vivo, mas assistem as lives gravadas por lá também, são abençoadas. Amém? Vamos orar então? Senhor, muito obrigada pela sua palavra, que é viva e eficaz. Nós te louvamos porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. E nós queremos ser essas servas diligentes, essas mulheres que multiplicam aquilo que o Senhor já nos entregou. Pai, que o teu Espírito Santo hoje nos convença, nos mostre, Pai, o que nós temos nas mãos, que pode ser usado a favor do reino de Deus, aquilo que o Senhor nos entregou de precioso e que nós precisamos cuidar com amor, com cuidado, com temor também, Senhor. Que nós possamos multiplicar aquilo que o Senhor nos entregou, cuidar, Pai, com amor, cuidar, Pai, com responsabilidade daquilo que o Senhor já nos entregou. Perdoa-nos, Senhor, se de alguma forma nós temos sido negligentes
com a tua obra, negligentes com aquilo que o Senhor tem nos pedido, Pai. Que o Senhor nos encha de coragem, de ousadia, Pai, e de capacidade para cumprir o propósito que o Senhor tem para cada uma de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém? E amém. Glória a Deus, mulher. Muito obrigada pela sua companhia. Na quarta-feira a gente volta, então, tá bom? Com mais uma live devocional. Beijo no seu coração e até lá.